Fala rapaziada, mais um conteúdo aqui pra vocês. Tem o Donos da Bola Rio lá dos Estados Unidos, tem Thiago Leifert analisando o jogo, tem o Globo Esporte, a cobertura completa do jogo, os dados, as estatísticas, a câmera POV do árbitro e tudo mais pra vocês. Vamos aqui pro react e depois a gente conversa um pouquinho mais no final do vídeo. Que foi essa vitória do Botafogo? Suada, hein, irmão? POV é a sigla em inglês para dizer ponto de vista. Uma das novidades da Copa de Clubes é a câmera presa no corpo do árbitro. Fica na orelha dele aqui, ó. Na orelha? É, no fonezinho, aí na ponta da orelha tem uma câmerazinha. O POV do juizão flagrou várias reações da estreia do Botafogo. Um pessimista poderia dizer: venceu, mas sofreu. Um otimista poderia dizer: sofreu, mas venceu. É só uma questão de ponto de vista. 30 mil torcedores, barulhentos. Seattle curte muito o soccer, como eles chamam o futebol, caso não muito comum nos Estados Unidos. Eu joguei aqui nessa liga, avisei os rapazes, falei, ó, não vai ser jogo fácil, aqui tem o time de Seattle, já enfrentei várias vezes. Não foi fácil o começo, para nenhum dos lados. Até que um empurrão deu um empurrãozinho ao Botafogo. A falta fora do lance ofereceu uma chance de ataque. Alex Telles fez o que já está acostumado. Jair fez algo que não está acostumado. De um cruzamento perfeito, saiu o primeiro gol do Botafogo na Copa. O primeiro do zagueiro com a camisa do clube. O Jair subiu mais alto, sozinho, sem marcação. Cabeceou, não deu pro ídolo Frei. Depois de Telles, foi a vez do outro lateral, Vitinho, dar uma assistência. Vitinho vai pintar o cruzamento buscando o Igor Jesus! E a inédita Copa do Mundo de Clubes conheceu a comemoração original de Igor Jesus. Kamehameha pra gringo ver. O Vitinho cruzou bem ali, ele foi feliz, antecipou o zagueiro, com essa testa maravilhosa. 2-0 e um consenso. Fizemos um grande primeiro tempo, né? A gente fez um bom primeiro tempo. A gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, né? Só que um jogo tem duas partes. E na última, o tempo virou. De facto, o Seattle empurrou-nos para trás e foi gerando oportunidades e foi gerando finalizações. Renato Paiva mudou o time, Joaquim Correa e Arthur Cabral estrearam. Joaquim até teve uma chance que o goleiro tirou com o pé. Defesa de futsal. As substituições não funcionaram tão bem. E o Seattle passou a jogar bem. Ferreira vai ficar cara a cara com o John, defesa do goleiro da sobra! Que sorte deu o Botafogo agora! Até conseguir marcar com Christian Roldan. Vai tentar mais um cruzamento com desvio! E aí virou drama, amigo, que seguiu até o minuto 49, o último do jogo. Quem conta é o protagonista do lance que garantiu o resultado. Na hora que a bola sobrou, eu só tentei abaixar a perna para ela não passar e acabei sendo feliz ali no final do jogo. Botafogo 2, Seattle 1. Ufa, a sensação é essa, de alívio. Mas os jogadores do Botafogo rapidamente entenderam. A postura no segundo tempo da estreia não pode de jeito nenhum se repetir na próxima quinta-feira, contra o atual campeão da Europa. Vamos ter que ser muito melhores, muito mais competentes e fazer praticamente uma noite perfeita para defrontar o Paris Saint-Germain. Estamos preparados para esse desafio. Claro que muitos duvidam de nós, mas sabemos a qualidade que temos. Galera assistiu a vitória do Botafogo na praia de Copacabana. Olha como foi. Noite nas areias de Copacabana. E o climinha? Um frio do caramba, mas todo mundo aqui junto. Por que não prestigiar e mandar energia positiva? Chegou a hora da volta. Otimismo lá nas alturas. 3-0. 4-0. 3-0. Fora o baile. E a profecia dos torcedores. O craque do jogo é Igor Jesus. A comemoração do Igor! No primeiro tempo, saíram os gols de Jair e Igor Jesus. Aí os torcedores que estavam na fanzone em Copacabana
foram ao delírio. É gol de artilheiro! É gol de quem tá se despedindo! Vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, Igor vai deixar o Botafogo depois da Copa do Mundo de Clubes. A Júlia, a Sabrina e o Matheus já tinham adiantado que ia ser vitória do Botafogo. O placar não foi bem aquele que vocês queriam, mas o importante é estrear com vitória na Copa do Mundo de Clubes. E agora, que vem o PSG, né? Vamos ganhar, fogo! Vamos ganhar, fogo! Eu não conheço PSG. Conhece algum PSG? Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal, se quiser participar do sorteio. De agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Começar pelo Botafogo. Por causa de fuso horário também, eu não aguentei, eu dormi no meio do jogo. Mas assim, depois eu fui, agora de manhã eu consegui ver todo o resto. O Botafogo, ele faz um primeiro tempo decente, né? Não foi um primeiro tempo assim, espetacular, porque o Seattle teve oportunidades também contra o Botafogo, mas consegue jogar bem. Os gols de cabeça do Botafogo foram muito bonitos, foram jogadas muito bonitas. O cruzamento para o gol do Igor Jesus é um cruzamento muito bonito, ele abre e fecha, e o Igor Jesus sobe muito bem, cabeceia com muita categoria no cantinho, assim, um gol muito bonito. É um gol de um cara que tá jogando bem há bastante tempo e que merece mesmo voltar para jogar na Europa e conseguir uma oportunidade lá. O cara tá jogando bem. Só que, cara, o sofrimento que vem depois é, assim, achei desproporcional, tá? Eu acho que o Seattle não é um time tão idiota, mas é um sofrimento desproporcional. Um sofrimento que nesse grupo aí é perigoso. Se bem que, cara, 3 pontos, o Botafogo fez o que tinha que fazer nesse grupo aí, que é ganhar do Seattle, né? Agora é tentar empatar com o Atlético de Madrid no último jogo e não ser goleado pelo PSG como foi o Atlético de Madrid no jogo de quinta-feira, né? Já é quinta-feira agora, já tem contra o PSG. Então esse é um grupo de xadrez. Eu fui olhar critério de desempate, o Canedinho é melhor informado do que eu, mais bem informado do que eu sobre isso, mas me parece que o primeiro critério de desempate na Copa do Mundo de Clubes é confronto direto. Tá certo isso? Vocês olharam também? É isso, né? É assim, confronto direto, depois saldo de gols. Então, que não é normal para nós, certo? A gente está sempre acostumado com saldo de gols, é confronto direto. Por isso que o Botafogo precisa tentar empatar com o Atlético de Madrid e não ser goleado pelo Paris Saint-Germain. É que a ordem é inversa, né? Primeiro pega o PSG. Pois é. Então não ser goleado pelo PSG na quinta e depois empatar com... Não só não ser goleado, como torcer para o Atlético não reverter o saldo contra o Seattle. Porque o Botafogo fez 1 gol de saldo não golear lá contra o Seattle e o Atlético, de repente, já consegue tirar... É isso, vai ser uma segunda rodada fundamental para o Botafogo poder jogar pelo empate. É isso aí, porque vai ser... Digamos assim, né? Sofrido. Partindo do princípio que o PSG vai ganhar do Botafogo, que é o que todo mundo imagina, né? Aí a gente está querendo medir europeus versus brasileiros. Aqui a gente está pegando o campeão da Champions, então o parâmetro ainda é o Mundial antigo, porque é o PSG, é o campeão da Champions. Não é o Porto, não é o Salzburg, não é qualquer outro time. É o campeão da Champions. Então a gente imagina que o PSG vai ganhar do Botafogo e a torcer por essa combinação, o Botafogo ainda continuar na frente. Então assim, de performance, não é nem olhar muito, mas é um grupo que tem que fazer o que tem que fazer. Esse aí vai ser um grupo muito difícil de passar. Eu ainda acho que o Botafogo vai ter bastante dificuldade. O PSG... Eu falei isso para vocês depois da final da Champions, brevemente, né, que a gente se encontrou só quase uma semana depois, demorou muito. Mas assim,
Fazia tempo que eu não vi um time igual o PSG, tá? Do jeito que tá jogando. É inacreditável. O Luiz Henrique tinha falado, né, dado uma entrevista, falou assim, a gente vai dominar todos os aspectos do jogo. Cara, eles dominam todos os aspectos do jogo. É surreal a quantidade de armas que o PSG tem para machucar o adversário. Eles têm de tudo. E aí troca, e entra uma molecada lá para correr também, e eles são fortes, né? Eu já falei isso, o Desiré Doué tem 1,81 m, não é um jogador, um ponta daqueles pequenininho, não é igual o Mora, joga bem do Porto, que é pequenininho. São os caras fortes, assim, o PSG, ele ataca bem pelas pontas, ele ataca bem pelo meio, ele é bom pelo alto, ele é bom no contra-ataque, ele é bom dominando o meio, ele é bom marcando na pressão, ele é bom no bloco baixo, pelo amor de Deus. Cara, o PSG tá jogando muita bola, fazia muito tempo que eu não vi um time tão dominante. São 5-0 na Inter de Milão, 4-0 no Atlético de Madrid, quer dizer, 2 jogos sendo uma final da Champions, 9 gols pró, nenhum sofrido. Contra europeus grandes. Pois é, meu. Não pegou qualquer time, né? Não foi o time do campeonato francês, né? É isso, imposição. E o que preocupa o Botafogo, nesse caso, assim, óbvio, né? A disparidade de força, mas o Botafogo no jogo de ontem, ele concedeu 23 finalizações. Se ele der 15 finalizações, se ele der 20 finalizações se ele pro PSG, der 10 finalizações. Não, 10 não tem como, né? Mas se ele der 20 finalizações contra o PSG, não queira saber quanto vai ser o jogo. Meu Deus. A não ser que seja aquele dia que tudo deu errado para um, John, a atuação da história, mas o Botafogo ontem, assim, o grande problema foi ter transformado o jogo numa trocação. O Botafogo não conseguiu ter controle. Até mesmo no primeiro tempo, quando o Botafogo faz 2-0, o Seattle tem algumas chegadas perigosas, e a partir do 2-1, né, teve uma grande chance de diminuir já o 57, né? 57 é o famoso 12 do segundo tempo. Logo no início ali do segundo tempo, o Seattle teve uma chance de ouro. Se eu não me engano, foi com o Della Vega que eu apelidei de Canóbio deles, que eu tava num bar assistindo parecia palmeirenses e botafoguenses, não, e irrita igual o Canóbio também, né, no meu caso. Manda pra cá, mas falei, assim, manda pra nós, qualquer problema, São Paulo aceita. Mas, cara, 16 finalizações dentro da área, né, 23 finalizações, e o John ainda fez uma defesa super importante ali no último instante que o Barbosa vai abraçá-lo. Eu falei, Barbosa, não... vai que você mete a mão na bola aí, meu filho, cuidado, que ele ficou empolgado. Mas é isso, foi uma vitória importante, porque assim, é Copa do Mundo, é vibe, o que era importante? Ganhar o jogo, beleza, o Botafogo fez sua parte e ganhou. Só que a gente sabe que esse grupo talvez exija mais. E aí é que pega talvez uma leve desconfiança do Botafogo em relação à escalação inicial, com o Mastriani, em relação a essa trocação que virou o jogo, sei lá, falta de segurança na defesa. O Jair fez o gol, né? Um gol muito importante, numa falta estúpida cometida pelo jogador do Seattle que empurrou o Arthur fora da bola. Mas o Jair também não estava tão inspirado, né, tentando cortar a bola, afastar. Então, foi um jogo um pouco perigoso, importante por ter sido, né, vitória do Botafogo, e aí tem que ser resultadista, é Copa do Mundo, é tiro curto. É isso aí. Mas um pouco preocupante. Então, quinta-feira, 22 horas. Paris Saint-Germain e Botafogo. Seja o que Deus quiser. Tô bem curioso para assistir também. Botafogo não é o mesmo Botafogo da Libertadores do ano passado, ok, mas, cara, é um dos grandes times que a gente tem hoje nas Américas. Muito dinheiro, um investidor com uma grana enorme. Tô curioso para ver o que vai acontecer. Fala, Canidinho. Ontem entraram até os reforços, né? O Arthur Cabral entrou e o Joaquim Correa também. Não que tenham feito muita diferença também, primeiro não dá para exigir muita coisa. Mas, pô, os caras têm o Arthur Cabral muito. E Joaquim Correa. Né? Não exato, não. Em algum momento vai dar um clique aí, vão poder ajudar de fato. Não acredito que tenha sido ontem, né? O Joaquim Correa até jogou mais tempo, entrou no intervalo, mas também não vi fazendo muita coisa, até ajudando na defesa, como outros jogadores do Botafogo estão acostumados a ajudar. Mas, enfim, salvo pelo Igor Jesus, jogou muita bola, salvo pelo John, né? No fim das contas, vitória é o que interessa. Fala, galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina,
trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer. Eu sou cliente deles há mais de 10 anos. Eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo, galera, acesse o site JetSport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto, vem para JetSport, você também. Mas o meu fogão não cansa de negócio de me dar susto. Não cansa de negócio de me dar susto. E eu vou falar muito de Botafogo. Como eu vou falar de Botafogo? E ele brilhou muito com a 9 do fogão. Ele fez muito gol com a camisa do Grêmio. Ele jogou no nosso São Paulo, que o São Paulo também é super bet. E já que eu tô nos Estados Unidos, já que eu tô na Flórida, já que eu tô em Orlando, nessa conexão maneira, senhoras e senhores, o meu 9 da pelada meteu muito gol, a Melville Fernandão. Ainda bem que ele jogou contra o Fernandão, senão não tava nem andando direito agora. André Lima, meu parceiro, vem pra cá. Boa tarde, irmão. Bem-vindo. Fica à vontade, senta aí no seu trono que a gente separou pra você. Tá tudo bem, irmão? Tudo na paz, irmão. Graças a Deus. Prazer estar aqui. Pra mim, olha aí, ó, gol bonito. Logo contra o Flamengo, né? Botou logo o gol no Flamengo. Tinha que ser contra o Flamengo, Fera né? tá porque o Fera é tricolor, pô, diretor. Ah, então tá explicado. Então estamos em casa. E aí, como é que tá a vida aqui? Tudo certo? Tudo certinho? Tudo na paz, irmão. Graças a Deus. A gente vai falar muito com o André sobre essa vinda dele pra cá, sobre essa decisão de estar aqui com a família. Lembrando que a primeira hora é toda pro Rio de Janeiro, pro Brasil inteiro, pelo YouTube também. E a segunda hora a gente fica aqui com a TV Connect USA, que você assiste na TV aberta. Então são 2 horas de Donos da Bola para você se deliciar à vontade. Você pode também baixar o aplicativo da TV Connect USA, que aí você acompanha a segunda hora aqui com a gente também. Você que é fã do André Lima, do GV não, se tu é fã do GV, tá vendo errado. Não é isso? Vamos fazer o seguinte pra gente começar a falar da Copa do Mundo. Vamos ver como é que foi essa vitória do Fogão ontem por 2. Rapaz, foi suada. John pegou igual o GV quando jogava. Meu irmão. Bota na tela aí, Ferinha. O primeiro tempo foi ótimo. Arthur se desentendeu com o lateral camaronês Tolo. Empurrou Arthur na cara do juiz, ganhou o cartão e ainda deu uma chance de gol para o adversário. Chance que o Botafogo não desperdiçou. Alex Telles cobrou a falta com perfeição na cabeça de Jair. Foi o primeiro gol de um jogador brasileiro neste novo formato de Mundial. Um gol histórico para o Brasil e para o Jair. Fico muito feliz pelo gol, meu primeiro como profissional, somente agradecer a Deus. E ele foi um lance que eu vi o espaço, acreditei na bola e fui muito feliz. O Alex também foi muito feliz na batida e eu pude fazer o gol. Sempre pelo alto viria mais coisa boa. No finalzinho do primeiro tempo, Igor Jesus foi recompensado pelo jogão que vinha fazendo. Subiu mais alto que todo mundo, testou firme e mandou a bola para dentro. 2-0. Tudo controlado, tudo dominado, jogo ganho, certo? Com o Botafogo não tem essas coisas não. Tem que ser na emoção, e assim foi. O Botafogo não jogou absolutamente nada no segundo tempo. O time da casa cresceu, foi pra cima e o gol saiu aos 30 minutos, marcado por Roldan. A bola desviou em Igor Jesus e matou o goleiro John. A barulhenta torcida do Seattle Sounders quase conseguiu empurrar o time rumo ao empate. Os minutos finais foram de pânico. A bola não saía da área do Botafogo. E no último dos lances, já aos 49, John fez uma defesaça no chute de De La Vega. Fui feliz na defesa ali, comemorei bastante porque foi no último lance. A gente sabia que o resultado de hoje, a vitória seria muito importante para a gente iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, era o nosso objetivo. Então ali foi uma comemoração, pude ser feliz na defesa. No fim, foi com susto, mas deu tudo certo.
Primeiro jogo eu sempre acho mais difícil, porque é o início de tudo, o início de um sonho, o início que a gente se preparou desde o início do ano, jogar uma grande competição dessa. Acho que a ansiedade saiu um pouco, realmente. E fizemos nossa missão, 3 pontos, agora espero que esse segundo jogo a gente seja mais leve para seguir com o nosso trabalho. Eu joguei aqui nessa liga, eu sei como é que é, e aqui todos os jogos são assim. Eles precisavam empatar o jogo e virar, claro, eles queriam isso. Então eles botaram muitos jogadores ali na frente. A gente teve um pouco de dificuldade no segundo tempo para poder encaixar a marcação. Também tem um caso também de jogadores novos chegando, a gente precisa de um pouco mais de entrosamento com eles. Mas valorizar bastante esses 3 pontos na estreia e se preparar agora já para o próximo partido, que é muito difícil. Esse é o Gregor, que jogou aqui nos Estados Unidos, jogou com o Messi, né? E ele traz um detalhe muito importante sobre características da liga aqui nos Estados Unidos, da MLS, Major League Soccer. Daqui a pouco eu vou falar com o André Lima aqui para entender dele, qual o diferencial dos times dos Estados Unidos que jogam essa Copa do Mundo também. Mas agora eu vou direto pro estúdio lá, porque eu quero saber do seu Flávio Amêndola, que ficou falando lá, não, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, do Botafogo, estreou com vitória, Bigode, que é o importante. A gente sabe que o próximo jogo do Botafogo é mais ou menos tranquilo, quanto o PSG, que passou uma Scania de 8 eixos em cima do Atlético de Madrid, mas é o que a gente costuma falar no dia a dia aí, né, Bigode? O importante é pontuar, porque agora, meu irmão, é um Deus nos acuda. Sem dúvida, GV. Primeiro, queria cumprimentar o André Lima aí, dizer para ele também que ele já me fez sofrer bastante, tá? Porque gostava muito de fazer gol no Flamengo. É impressionante o que esse cara fez de gol no Flamengo. Mas sobre o Botafogo ontem, vamos deixar o PSG mais pra frente. Eu acho que um problema de cada vez. Ontem o Botafogo precisava vencer o jogo, GV, era uma final pro Botafogo. E o Botafogo conseguiu. Eu acho que o primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo muito bom. A gente viu o Botafogo controlando o jogo praticamente, não sofreu praticamente nada e criou algumas oportunidades. No segundo tempo eu não gostei da postura do time, eu acho que as alterações do Renato Paiva também, elas não foram das melhores, pelo menos na minha visão. Eu acho que o Cuiabano, quando ele entra, eu não teria tirado o Alex Telles, a não ser que ele tenha pedido para sair. Eu teria feito aquela dobradinha ali pelo lado esquerdo, como já vinha sendo feito aqui no futebol brasileiro, antes da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que o Joaquim Correia, quando ele foi deslocado para o lado, você tem que ter uma questão física apurada, você precisa ter ritmo de jogo, e o Joaquim Correia foi o último a chegar, então ele ainda está se adaptando, e no fim das contas, felizmente, o John, alguma coisa ali passou pela cabeça dele naquele último lance do jogo, que ele consegue fazer aquela defesa e garantir essa vitória, que foi extremamente importante. Agora, quanto ao PSG, GV, eu acho que a gente tem que ser bem realista, é muito difícil. O PSG está vivendo um grande momento, o time está azeitado. Mas, por mais que não vença o PSG, ainda vai ter a última possibilidade contra o Atlético de Madrid. E eu vou dizer aqui o que eu disse na semana passada sobre o Borussia Dortmund, que vai pegar o Fluminense na terça-feira. O Atlético de Madrid não é nada demais. Nada demais. Nada demais. Dá para o Botafogo fazer um bom jogo, quem sabe beliscar alguns pontos aí para classificar para as oitavas de final. Eu estou confiante, Getúlio Vargas e André Lima. Eu gosto disso. Eu gosto de pegar o negócio, ó, na mesa. Tá confiante o Bigode. Agora, aspas para Flávio Amêndola. O Atlético de Madrid não é nada demais. Deus te ouça, Amêndola. Deus te ouça. Para que o nosso Fogão... Porque se o Fogão fizer 6 pontos, está classificado. Porque eu acho que o PSG tem grande chance de macetar todo mundo. O André, o Bigode estava dizendo o seguinte. Te mandou um abraço, falou que é muito seu fã. E falou que você já fez muito ele sofrer, porque magoou algumas vezes o time dele. Qual o time dele? Um abraço, Bigodinho. Esse bigode tá bonito, hein, velho? Tá bonito, né? Bigode porteiro. De porteiro de Copacabana. Depois eu vou te contar os detalhes sobre ele. Copacabana, ok. Eu vou fazer uma conexão aqui pro André poder escutar o Bigode também. E aí a gente vai falar mais verdades nesse programa. Agora, Fernandão, seguinte... A gente estava falando aqui enquanto tomávamos um café e comíamos um belo croissant e quitutes aqui, eu e o André Lima, que esse Botafogo tá dando susto toda hora. Assim foi na Copa Libertadores contra o Estudiantes, fez o resultado, aí o Botafoguense abriu o Tchugueri, aí tava tudo certo e de repente, rapaz, o Estudiante foi, quase que cutuca lá o negócio, o Botafogo tomou um susto.
Ontem a mesma coisa. Como é que faz, Fernandão, para esse time do Botafogo conseguir jogar os 90 minutos mais acréscimos com uma consistência um pouco melhor? GV, um abraço pro André. Deu trabalho esse rapaz. Mas, cara, é bom a gente ter a consciência que a palavra é aquela que o nosso querido Adenor sempre usou. Equilíbrio. Mas é muito difícil você ter equilíbrio. Principalmente num jogo de ontem, no qual eu discordo do Flavinho. Acho que já no primeiro tempo, até os 10, 15 minutos, o Seattle marcou o Botafogo no seu campo de defesa, dificultou bastante a construção defensiva do Botafogo, que gosta muito de construir com os seus zagueiros, passando pelo Marlon, para poder encontrar os atacantes e os meias. E até os 15 minutos não conseguia sair. O lado direito do ataque do Seattle, esquerdo de defesa do Botafogo, sofreu muito, porque Savarino jogando do lado esquerdo não tem a característica de ajudar na marcação. Alex Telles ficou muito sobrecarregado. E o lado direito do ataque, com os irmãos Roldan, né, e o ponta-direita Ferreira, tiveram muita liberdade por ali, deram muito trabalho. O Gregory teve que se deslocar muito do centro para o lado do campo, e aí abrindo uma brecha por dentro, e aí onde conseguia, Rosnak, né, um meia que jogou muito bem nessa partida, o camisa 11, dando trabalho. Ele parece até meio disperso no jogo, mas consegue encontrar os espaços, construir muito bem. Do lado direito, o Botafogo marcou muito bem, Vitinho fez um grande jogo, na minha opinião, tanto defensivamente quanto ofensivamente, dando assistência para o Igor Jesus. O Botafogo precisa, na minha opinião, GV, construir uma ideia de um time muito mais compacto do que foi, muito mais equilibrado na marcação dos lados do campo, para poder atacar com velocidade. Contra o Paris, é um jogo totalmente diferente. A gente sabe que se o Botafogo cometeu os erros que cometeu contra o Seattle, vai ter problemas, principalmente dos lados do campo, do lado direito. Tem um ataque muito potente o Paris Saint-Germain, quanto do lado esquerdo também. Tem que ter uma consistência defensiva interessante para não dar os espaços que deu. A vitória era importante estrategicamente para tentar a classificação nesse grupo muito difícil. Seria vencer o Seattle, que é a equipe, entre aspas, a mais simples, a mais fácil de ser vencida no grupo. Aconteceu, o que passou, mas tem que pegar esse jogo como aprendizado, porque se errar da forma que errou, taticamente e de forma posicional, como errou contra o Seattle, contra o Paris Saint-Germain, vai ter muitos problemas o Renato Paiva. Muito bem, Fernandão. Você que está ligando a televisão agora está falando o que está acontecendo. Seguinte, essa é a Missão América da Band. Pela primeira vez na história dessa emissora, temos um Donos da Bola Internacional, do nosso Donos da Bola Rio, numa conexão direta aqui com a TV Connect USA, é a primeira TV americana 100% em português na TV aberta dos Estados Unidos. Então a gente vai até o final do Mundial, direto aqui do estado da Flórida, da cidade de Orlando, nos Estados Unidos, trazendo tudo para vocês sobre a Copa do Mundo de Clubes, sempre nesse bate-bola com Fernandão e Flávio Amêndola no Rio, eu com convidados aqui. E hoje eu estou aqui com ele, nosso André Lima, atacante de muitos clubes brasileiros, que mora aqui em Orlando. Aí estava em casa, de férias, curtindo a sua Ferrari. Eu falei, olha aqui, vamos trabalhar, filhão. André Lima, seguinte, você estava brincando aqui, Botafoguense, não tem um jogo que ele consegue terminar tranquilo, né, André? Não consegue, irmão, é difícil, parece que é um karma. Mas eu brinco que nós, botafoguenses, a cada jogo que passa, é um ataque cardíaco, é um teste do coração. Porque, meu irmão, não é fácil não, ser botafoguense não é fácil não. Agora, você que jogou ali, sabe tudo da posição, tal do Igor Jesus é bom de bola, né, irmão? O bicho é embaçado, ele sabe se posicionar, sabe antecipar os zagueiros, sabe fazer o tô aqui, mas não tô. E o bicho é embaçado. Por isso tá embora, né? E vai fazer muita falta para esse time do Botafogo, porque para repor no nível do Igor vai ser difícil, né? Já foi difícil quando o Tiquinho Soares saiu para trazer ele, né? Ninguém conhecia, era o mesmo jogador ele estava nos Emirados, e daí automaticamente agora trouxemos o Arthur Cabral, mas no meu modo de entender e ver o futebol, ele não tem a mesma característica do Igor Jesus. Então acho que o Botafogo precisa buscar um 9, realmente, centroavante, que o papel que o Igor Jesus faz é muito importante no futebol brasileiro. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente está muito próximo já de bater o nosso recorde do YouTube. É só falar de negócio de Estados Unidos que vocês já ficam animados. Estamos aqui com o YouTube bombando no nosso Donos da Bola. Muita gente participando, eu tô aqui, mas eu não esqueço de vocês aí. Então vou trazer o nome de vocês, porque aí o nome de vocês está sendo falado, sabe aonde? Na TV aberta do United States of America. Todo mundo vai saber o nome de vocês. Todo mundo tem um parente que mora em Orlando, que mora na Filadélfia, que mora em Massachusetts. Todo mundo. A TV não é é só para Flórida, não. Estados Unidos inteiro e de onde você estiver, se você baixar o aplicativo da TV Connect USA. Igor Matheus sempre com a gente, Mengão Malvadão, o Transporte SMS. Quer fazer um jabá aqui no meio do meu YouTube.
Gerson Nildo, Sebastião Carlos, Everaldo Ferreira, Rafael Rosário, Hércules Ribeiro tá sempre com a gente, tricolor também. Renan Barbosa, GV Internacional. Tô nojento, só vou dar água de afternoon a partir de agora. Se falar comigo em português, eu não entendo, que eu já estou há 10 dias aqui. Tem um monte de brasileiro assim, né? Tem. Daqui a uma Muito. semana, oi, boa tarde. Não compreendi o que você... Vivi Romanelli tá assim, não quer mais falar português. Na época do Shoptime, ficava lá empurrando lençol na gente. Aí agora só quer falar inglês. Seguinte, números do jogo na tela, esse é o Donos da Bola Internacional. Pela primeira vez na história da emissora do Saad, tem um Donos da Bola Internacional. Nosso senhor Alexandre é amigo dele, é parceiro dele. Troca zap com ele. Números da partida na tela. Rapaz, tô surpreso. 60% pro Seattle Sounders. Ou como o Vivi Romanelli fala, Seattle Sounders. Seattle Sounders. Mas ó, o Botafogo finalizou apenas 12 vezes, e aqui são chutes no gol, tá? Na meta. O Seattle 23 vezes. O Botafogo acertou o alvo 6 vezes. O time de Seattle, você que está vendo The Last of Us, aquela série maravilhosa, é em Seattle. O estádio que eles chegam lá onde está todo mundo acampado é o estádio que o Botafogo jogou. Eu sou praticamente uma... Poliglota. É uma enciclopédia, né, Vivi? Botafogo trocou, para mim pouco, tá? 412 passos contra 600 do Seattle. Rapaz, bota o Flávio Amêndola na tela aí, que gosta de falar de número. Eu falo o seguinte, que número é igual o Flávio Amêndola de shortinho na praia de Copacabana. Mostra muita coisa, mas não mostra o principal que a gente quer ver. Entendeu? Então, Bigode, pelos números, o Seattle foi superior ao Botafogo, mas tomou 2, só fez 3 pontos pro Fogão. Me explica como é que isso funciona, como é que aconteceu, Bigode? Eu acho que, se a gente parar para observar, né, a gente separar pelos tempos, no primeiro tempo, o Seattle até teve um pouquinho mais de posse de bola, por exemplo, mas foi mais equilibrado. Eu acho que esses números, eles cresceram muito no segundo tempo, quando o Botafogo, não vou dizer que abre mão de jogar, mas é, de uma certa forma, empurrado para trás e não consegue sair. No segundo tempo, o Botafogo teve muita dificuldade para conseguir encontrar uma válvula de escape para incomodar o time adversário e acabou que foi vindo para trás e quando viu, o Seattle por muito pouco não empata o jogo. Mas eu acho que faz parte também, GV, a gente está falando de um gramado natural, é bom frisar isso para o nosso telespectador, a FIFA obrigou a todos os estádios terem grama natural, o Botafogo aqui no Rio de Janeiro joga num gramado sintético, é diferente, eu acho que isso também influencia um pouco, o calor que está fazendo aí nos Estados Unidos, você pode dizer melhor do que a gente, também é um calor muito forte, eu tenho visto muitos atletas reclamando desse calor, né? Ontem no jogo entre PSG e Atlético de Madrid a galera reclamou bastante também. Então, rapaziada, eu tô nem aí pra quem vai falar que eu tô pensando pequeno e etc, que sempre futebol é 11 contra 11 e tudo mais. Foi nesse pensamento aí que o Léo, por exemplo, do Santos em 2011 falou que vamos ver se esse Barcelona é tudo isso aí mesmo. Tomaram 4 com o Barcelona tirando o pé ainda, que era pra ser mais. Foi nesse pensamento aí que, por exemplo, o Fluminense achou que dava pra ganhar do City, tomou 4, sem Haaland e sem De Bruyne, né? Então, a gente entende, foi assim que o Filipão foi pra cima da Alemanha, tomou 7-1 da Alemanha. Futebol é estratégia, futebol é jogo de xadrez, não é 11 contra 11 peladeiro, não. Vai 11 contra 11, vamos ver o que vai dar. Não é assim que funciona. O Botafogo, se perder de pouco, o PSG é um bom resultado sim, tendo em vista que times gigantescos, com elencos 15 vezes mais caros que o nosso, perderam de 4, de 5 para eles recentemente, né? Então o Botafogo tem que saber jogar o jogo, segurar o máximo que puder ali o PSG. Não fica querendo buscar, vamos jogar igual, buscar fazer gol, retranca total. Mas não é o estilo do Paiva, dane-se. Também não era o estilo do São Paulo, do Autuori em 2005. E foi retranca total, ganharam do Liverpool. Não era o estilo do Inter do Abel Braga, com o Pato, com Fernandão, Alex e companhia, Sobis, e eles se retrancaram contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Não era o estilo de muita gente. O Grêmio do Renato Gaúcho, por exemplo, foi 2014, né? Ganhou a Libertadores, foi jogar o Mundial contra o Real Madrid e foi 1-0 em Real Madrid com gol de falta do CR7. Por muito pouco não conseguiram um empate aí pros pênaltis contra os caras. Porque, mesmo sendo um time ofensivo, com o Luan e o Chambala 4, se retrancou contra os times europeus de 2000 pra cá.
só teve alguma chance de competir contra eles quem se retrancou, porque o nível é outro, é outra parada, é outro futebol que é feito pelos grandes europeus e pelos times brasileiros. Então, se você não entrar nesses jogos se protegendo antes de tudo, fechadinho, você leva 1, 2, 3, 4, 5. Quando perceber, tu foi humilhado. O Botafogo tem que ir com o PSG para não perder, ou se perder, perder de pouco. Porque o saldo de gol, ainda mais que o Atlético de Madrid pega o Seattle Sounders antes da gente. Então, se por acaso o Atlético de Madrid ganhar de 2-0 do Seattle Sounders, nós sabemos que eles tiraram dos 5 gols de vantagem que a gente tem, eles tiraram 2. Ou seja, temos 3 ainda de vantagem. Podemos perder de 2 gols de diferença ainda, né, que sobra 1 de vantagem. E a gente entra no último jogo para empatar com o Atlético de Madrid. A vantagem será nossa. Então, temos que usar de estratégia. Futebol é um jogo de estratégia. Se você achar que é só, é 11 contra 11, vamos para cima vendo o que vai dar, você vai sair massacrado contra times superiores a você o tempo todo. O tempo todo. Então, vamos pegar o PSG. É possível o empate? É muito difícil. O empate é muito difícil, mas é possível. Dá pra gente conseguir buscar um empate. Mas se o empate não vier, que venha no mínimo, né? Que venha uma derrota pequenininha, né? Eu não vou achar que o Botafogo tem um elenco superior ao Inter de Milão, porque não tem. O nosso grande reforço da janela é o reserva da Inter de Milão. Então, se a Inter de Milão, que logicamente o elenco é muito melhor do que o Botafogo, porque o nosso grande reforço é o reserva da Inter de Milão, foi lá e tomou 5 do PSG, o Atlético de Madrid, que tem aí a seleção argentina como base, né, do seu plantel, que está tentando buscar o Almada, que quer o Almada, né, que tem, Griezmann, Enzo, que tem fugiu o nome do rapaz, o atacante que é da seleção argentina, que estava no Atlético de Madrid, estava no Manchester City ano retrasado, né? Então, você tem que entender que os times têm níveis diferentes. Um jogador do PSG vale mais que o elenco inteiro do Botafogo. Então, nós temos que entrar com os pés no chão, entendendo qual é o nosso lugar e qual estratégia dá pra gente fazer e ganhar ali um pontinho contra o PSG. Seria um título, porque esse um pontinho nos dá muito mais condições aí contra o Atlético de Madrid. A gente não precisa nem pensar no saldo. Pode ganhar de 20-0 o Atlético de Madrid contra o Seattle Sounders. Se a gente empatar com o PSG, o empate ainda é nosso no último jogo. Então, se a gente perder de pouco, né, também dá pra gente sobreviver. Então é isso, pessoal. Não é pensar pequeno, não é ser derrotista, é ser realista, é analisar o futebol, analisar os jogos. Tem pessoal que fica falando de você é derrotista, você é isso, aquilo, mas nunca, só vê o Botafogo jogar. Só vê o jogo Botafogo. Só vê Brasileirão, Libertadores e jogo Botafogo. Nem vê jogo de rival, só o Botafogo. E quer falar, não vê um campeonato francês, não vê um campeonato italiano, não vê um campeonato inglês, não vê Champions League, não vê nada. E quer falar besteira. Então, Botafogo tem que ser inteligente, até porque você que tá falando isso aí, que tem que ir pra cima, tem que ir de igual pra igual, tem que encarar os caras de igual pra igual, você é o primeiro a assumir se for goleado. Porque eu vou estar aqui com a minha cara na tela fazendo live pós-jogo. Você vai desaparecer. Ou então pior, vai ser hipócrita ao ponto de vir aqui falar fora Paiva. Porque você queria que ele fizesse o que você fez, você queria que ele fizesse o que você pediu, e se ele fizer e der errado, tu vai pedir fora Paiva. Então, sem hipocrisia, rapaziada, temos que saber o lugar dos times brasileiros. Se o Botafogo, na tela tá aí. Se o Botafogo der pro PSG 23 chutes a gol, a gente perde goleada, tá? A sorte do Botafogo é que o Seattle Sounders chuta muito mal. Muito mal. Porque foram 23 chutes dele, só 5 no gol. Só 5 no gol. E foi o sufoco que a gente viu. Imagina se esses 23 chutes tivesse alguns finalizadores melhores, e desses 23 fossem 10 no gol. Será que a gente conseguia ganhar o jogo? Então temos que saber como jogar o futebol contra o PSG para não sair lá massacrado, conseguir um bom resultado para conseguir passar. Eu não quero ganhar o PSG, eu quero me classificar para a próxima fase. Se para isso tiver que perder de 1-0 pro PSG, que seja. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais
E, logicamente, tem que mandar um Pix, mas é só de centavos. Manda centavinhos, só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais, não. É um Pix de centavinhos, só pra você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix, porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos, não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês, mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!